Cada ser vivo sobre este planeta precisa de água. Água é o que possibilita o metabolismo. Consequentemente, água é o que possibilita a vida de existir. E o que sobra quando não se tem água? E quando a sede traz também a fome? Afinal, a falta de chuva mata as plantas, mata os animais. Tudo o que se sobra é uma terra abrasada, queimada pelo sol, rachada e seca. Tudo o que se sobra é a morte. Em 1877 aconteceu a Grande Seca no Nordeste. Mais de 400.000 pessoas morreram. Uma situação tão desesperadora que o próprio Dom Pedro II disse: "Eu resolverei o problema da seca do Nordeste, nem que eu tenha que vender até a última joia da coroa." Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, iremos abordar um assunto pouco conhecido, mas muito importante e com muito impacto na nossa história. Com certeza, um dos episódios mais tristes do Brasil e a pior história do Nordeste: a Grande Seca. A seca, também conhecida como estiagem, é um fenômeno natural que pode acontecer por variados motivos, que extingue a chuva numa determinada região por muito tempo, e esse muito tempo pode chegar a ser anos. E no Brasil, a região que mais sofreu com isso, e diversas vezes ao longo do tempo, é a Nordeste. E de todos os períodos de seca pelos quais o Nordeste já passou, o mais devastador se iniciou em 1877, com as imagens fortes percorrendo jornais do mundo todo. E de todos os períodos de seca pelos quais o Nordeste já passou, o mais devastador se iniciou em 1877, com as imagens fortes percorrendo jornais do mundo todo. Algumas partes do Nordeste, como o Ceará, por exemplo, chegaram a ficar 3 anos sem um pingo de chuva. E quanto mais o tempo passava, pior a situação ficava. As águas foram secando, não tinha como se plantar nada e o que já estava plantado morreu, assim como os rebanhos também foram morrendo. E em seguida, o que começou a morrer foram as próprias pessoas. A partir daqui, podemos dividir as pessoas em 2 grupos. O grupo que ficou para morrer e o grupo que decidiu fugir da seca. Houveram muitas e muitas migrações para os arredores, principalmente para a Amazônia e para grandes cidades, para as capitais. Porém, não é tão simples assim. Não é como se você chegasse na capital e estivesse salvo. A viagem era longa, feita a pé pelas famílias pobres, que eram a maioria esmagadora. Uma viagem dolorosa que poderia durar até meses dependendo de qual fosse a origem e o destino. E muitas famílias morriam durante a caminhada também. A fome, a sede, depois a fraqueza e a doença, para enfim a morte. Tudo abaixo de um sol castigador e acima de um solo tão quente quanto. Esses viajantes que buscavam refúgio da seca ficaram conhecidos como retirantes ou flagelados, e logo eles passaram a ser vistos como pragas. Faziam toda essa jornada árdua para descobrir que no final da história não tinha nada de bom, não tinham uma boa recepção. Eram caçados nas propriedades, expulsos de algumas cidades ou se amontoavam em outras. Fortaleza, a capital do Ceará, passou de cerca de 30.000 habitantes para 100.000 naquela época. Basicamente, fugiam de um problema para chegar em outro. Em 1877, o Brasil ainda estava em sua época imperial, e ao ficar sabendo do problema, Dom Pedro II diz: "Eu resolverei o problema da seca do Nordeste, nem que eu tenha que vender até a última joia da coroa." E com isso ele contrata engenheiros brasileiros e ingleses vindos da Europa e tudo mais, que começam a construção de várias barragens e açudes. Foram bons planos e ótimas construções, ajudaram muita gente.
mas isso ainda era pequeno diante do tamanho do problema. No final desses 3 anos, estima-se que mais de 400 mil pessoas morreram no Nordeste, 1/3 de toda a população daquela época. Então podemos dizer que essa seca matou tanto quanto a peste negra na Europa em questão de porcentagem. Esse período ficou conhecido como a Grande Seca. Senhoras e senhores, espero que tenham gostado do vídeo e que eu tenha conseguido acrescentar algo para vocês. Muito obrigado por assistir, e se vocês gostam do conteúdo que eu faço, se eu te ajudo de alguma forma, considere dar uma olhada na minha campanha do Apoia-se, visto que grande parte do que eu recebo fazendo esses vídeos vem através de doação. Muito obrigado desde já, e um obrigado especial para cada um de vocês já apoiadores. O abraço de sempre para o Robert Lopes e para Márcia Yates, os vilões do nosso covil. Até o próximo vídeo e fui!